Então, um lembrete para a gente não se deixar enganar, nem se deixar distrair. Deus, ele é real. Ele não é aquele ser distante que, sabe, a gente tem que estar num quarto fechado, com a luz ligada, dobrado, de joelho dobrado, depois de louvar para ele nos ouvir. Né? Da mesma forma, a gente não precisa estar deliberadamente pecando para estar os demônios na nossa volta. Né? Às vezes parece que a gente se distancia um pouco da vida espiritual, e você sabe que eu não sou muito de espiritualizar tudo, porque tem várias questões práticas na Bíblia, na nossa vida, que a Bíblia mostra que a gente tem que, enfim, tomar decisão e se posicionar, etc. Mas o mundo espiritual, ele é real. E ele é tão real que a presença de Cristo está aqui. Às vezes a gente pode sentir ou não, às vezes a gente pode ser, sabe, de maneira especial, sobrenatural, tocado no coração, às vezes não. Mas isso não muda o fato. A presença de Deus onde Ele quer estar não depende de como a gente está se sentindo. Já pensaram nisso? Se Deus ele quer sentar do teu lado e colocar alguma coisa no teu coração, independe de como tu está se sentindo. Outra coisa que eu quero enfatizar, quando a gente se reúne nesse lugar, a gente como célula, como igreja, para escutar a palavra de Deus, ele fala. E não é por minha causa. É porque Deus ele quer se manifestar no nosso meio, ele quer falar com cada um da gente. A palavra, quando ela é preparada, eu que estou lá digitando, preparando tudo, beleza. Só que eu também me coloco à disposição de Deus e sempre oro para que a palavra dele seja dita. E eu não sou ninguém especial para ele me usar. Ele usou uma mula. Se ele usou uma mula, ele pode me usar também, pode usar qualquer um de vocês. Então isso é outra coisa que às vezes eu me pego pensando. Ok, vamos fazer a pregação, preparar a palavra, mas será que isso vai falar com alguém? Porque eu estou sempre lá, todo sábado eu estou falando, o quão endurecido não está o coração das pessoas. Isso é uma coisa que eu queria lembrar a todo mundo nesse lugar. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o coração de cada um estar disponível querendo escutar a palavra de Deus. Eu não passo de um mordomo, de uma mula que Deus usa. Amém? Então que nosso coração esteja aberto para receber a palavra de Deus. Deus ele é tão bom que apesar de todas as minhas limitações aqui, como quem passa a mensagem, apesar dos meus pecados, apesar de tudo que é errado em mim, ele vai acabar me usando porque ele quer falar com vocês. Então não é sobre o que eu falo, é sobre o que vocês escutam de Deus, aquilo que o Espírito Santo vai revelar aos ouvidos de vocês. Tudo que eu estou pedindo abre os teus ouvidos, deixa ele sensível para que o Espírito Santo fale. Eventualmente sai uma palavra da minha boca, mas o Espírito Santo vai usar ela de forma diferente dentro do teu coração. Esteja aberto para isso, deixa Deus falar contigo, amém? E o título da mensagem de hoje é Às vezes você tem razão. Por que eu gostei desse título? Porque a gente se coloca naquela posição de estar sempre errado, a gente é pecador e somos pecadores, mas a gente está sempre errado, a gente às vezes fica até com um receio de trazer um pedido na presença de Deus, porque a gente foi ensinado que Deus vai prover tudo, que a gente não tem que se preocupar, que Deus ele vai sempre intervir a nosso favor. Então, às vezes, gera na gente um sentimento de, ou às vezes de conforto, dizer, eu não preciso orar, não preciso pedir, porque Deus ele está comigo. Ou às vezes, gera aquele sentimento de, mas eu não deveria estar pedindo isso para Deus. Às vezes a gente pode estar até pedindo alguma coisa que é material, não uma bênção. E quantas vezes a gente tem no nosso coração lá no fundo, talvez seja só comigo isso, a gente até queria alguma coisa material, mas a gente foi ensinado, não, tu tem que focar na vida espiritual, você tem que focar nas bênçãos de Deus. Mas será que a bênção de Deus não pode ser uma coisa material também? Isso é só um exemplo. E o que a mensagem vai nos falar hoje é justamente isso. Às vezes a gente tem razão. A gente não precisa estar sempre com medo. Às vezes, a gente pode simplesmente orar para Deus e falar, poxa Deus, eu queria tanto isso aqui. Eu queria tanto viajar de férias com a minha família para um lugar quente e a gente pegar uma praia. Eu não preciso estar só dizendo, pô Deus, me dá a provisão para minha família não passar fome. Eu posso dizer, poxa, eu queria tanto uma casa, eu queria tanto um conforto maior para minha família nessa área. Às vezes a gente está certo em querer isso, não tem problema. O que a gente vai fazer para alcançar isso é uma coisa diferente.
E o que a gente vai ver hoje é como que a gente apresenta isso nas mãos de Deus. E o texto base da palavra de hoje é Números. Tá? Números parece um livro meio chato, porque a gente fica vendo lá a família do fulano, filho do fulano, do ciclano, Mas para vocês entenderem como esse livro é importante. No Oriente Médio, eu estava conversando, quando eu estava machucado da perna, que eu pegava ataques todos os dias para ir para fisioterapia, teve uma vez que eu peguei um cara que era da Arábia Saudita. Acho que, se não me engano, era da Arábia Saudita, era de Bagdá. E aí a gente começou a bater um papo e tal, e ele falou uma coisa para mim que é exatamente o que a gente vê na Bíblia e a gente vê também em Números. Ele falou: eu sei de cor o nome de até 10 gerações da minha família. Então, quando eu vou me apresentar, eu falo: eu sou filho do fulano, que é filho do ciclano, que é filho do beltrano, até a 10ª geração. Por quê? Porque no Oriente Médio, quando as pessoas se apresentam assim e elas encontram um familiar em comum, eles consideram família, eles imediatamente acolhem. Está viajando, fica lá em casa. Está precisando de alguma coisa, eu te ajudo. Isso é muito bonito. E o Números, às vezes a gente fica meio, impaciente de ler, porque fica essa história, fulano, filho do ciclano, filho... Mas isso era algo de muita importância naquela época. Para aquele cenário da Bíblia, e até hoje, lá naquele local onde se passaram muitas das histórias da Bíblia, naquela região do mundo, isso acontece até hoje. Então, eu espero que se a gente, ou vocês lerem Números em algum momento, que vocês leiam com outros olhos. Independentemente disso, Números ele é considerado por alguns comentaristas o livro do deserto. Por quê? Porque ele escreve aqui o andar errante da geração que, apesar de ter experimentado as maravilhas de Deus, todas as pragas no Egito, a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, o maná, os pássaros que chegaram para eles comerem carne, a água saindo da pedra, apesar de eles terem presenciado todas as maravilhas, esse povo se tornou idólatra, sim ou não? Esse povo se tornou murmurador. Um dia ainda vou pregar de novo especificamente sobre murmurar. E aí vocês vão ver que coisa mais irritante é murmurador. Um dia ainda vou pregar sobre isso de novo. Esse povo se tornou desobediente, se tornou rebelde. E aí, por causa disso, naquela geração, só 2 homens já adultos iam poder entrar na Terra Prometida. Vocês lembram quem era? Josué e Caleb. Eram eles e a geração mais nova, que por obediência a Deus tiveram então direito a uma porção na Terra da Promessa quando eles saíram do Egito. E aí, nesse contexto, a gente vai falar hoje especificamente sobre o que aconteceu com as filhas de Zelofeade. É o nome, tá? Zelofeade. São 5 filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca, Tirza. Milca, igual de chocolate, só que é com C, com K. Essas 5 filhas faziam parte dessa nova geração que Deus deu o direito de entrar na Terra Prometida. Mas, sempre tem um mas, Vamos seguir na mensagem que a gente vai entender o mas. Então vamos ler comigo Números 27, de 1 a 7. Vou colocar na tela lá para vocês conseguirem acompanhar. Começa assim. Achegaram-se então as filhas de... Esses nomes aqui são complicados, mas vamos lá. As filhas de Zelofade, Ben-Efer, Zelofade, Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, entre as famílias de José. E os nomes de suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca, Tirza. Apresentaram-se, pois, diante de Moisés, perante Eleazar, o sacerdote, à vista dos príncipes e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, à entrada do templo. E suplicaram:
nosso pai morreu no deserto. Não fazia parte do grupo que se formou em oposição ao Senhor, daqueles que se juntaram a Corá. Entretanto, morreu por seu próprio pecado, e sem ter filhos. Filhos aqui, filhos homens, ok? Sendo assim, por que haveria de desaparecer o nome do nosso pai do seu clã? Visto que ele não teve filhos, homens, dai-nos uma propriedade no meio dos nossos irmãos, do nosso pai. Então, Moisés levou o caso delas diante do Senhor, e Yahvé respondeu a Moisés: as filhas de Zelofeade falaram corretamente. Dar-lhes-á, portanto, uma propriedade que será herança delas no meio dos irmãos de seu pai. Lhes transmitirás a herança do pai. Cara, isso aqui é muito bonito. Isso que acontece com essas mulheres é muito bonito. Por quê? Porque essa passagem, ela apresenta um cenário em que as mulheres não tinham permissão para possuir terras. Isso já era algo estabelecido entre aquele povo, principalmente, mais uma vez, naquele tempo, naquela região, ok? Então as mulheres não tinham permissão para possuir terras. Não só em Israel, no Oriente Médio como um todo, as mulheres eram tratadas primeiramente como propriedade do pai. Elas eram propriedade do pai. E depois essa propriedade era transferida para o marido por meio do dote. Era um pagamento nupcial. Através desse pagamento, então, se fazia essa transferência de propriedade. Porém, as mulheres, dentro da sua humildade, da sua sabedoria, elas influenciaram a criação de uma nova lei para permitir, então, que as mulheres pudessem possuir terras. Estão conseguindo acompanhar? Então, as filhas de Zelofeade, até o final do dia eu vou pronunciar esse nome de cor, elas viveram, então, ali no finalzinho do período do êxito, dos israelitas lá do Egito, e elas estavam, essa história se acontece quando eles estavam já se preparando para entrar na Terra Prometida. À medida que o tempo passava, no deserto, e a população mudava, se tornou necessário fazer um censo. Isso a gente vê lá em Números 26, um capítulo antes. Qual que era o objetivo do censo? Estavam prestes a entrar na Terra Prometida. E Deus tinha prometido cada família receber um lote de terra para se estabelecer. Então eles precisavam planejar as estruturas sociais e econômicas da nova nação. Lembra que eles são peregrinos no deserto, vão entrar num país, vão se estabelecer, vão se organizar como sociedade. Então o primeiro passo prático disso era o censo, ok? Deus, como eu disse, tinha dito que a terra ia ser dividida entre as tribos, proporcionalmente, conforme o tamanho de cada família. Isso a gente também vê ali no capítulo anterior de Números 26. Só que olha que interessante, cada chefe de família do sexo masculino receberia um lote. Cada chefe de família do sexo masculino. Estão entendendo a situação daquelas 5 filhas? O pai delas morreu. E elas explicaram, meu pai não estava aqueles que se opuseram a Deus. Eles não morreram com Corá. Lembra quando Deus engole alguns na terra? Ela está falando, meu pai não estava com aquele grupo. Meu pai morreu pelos seus próprios pecados, morreu por outras coisas, e a gente ficou sem um chefe de família. É isso que elas estavam trazendo diante de Moisés. Elas órfãos, então, sem ter esse pai, elas estavam sujeitas a perder a propriedade na Terra Prometida. Vocês já imaginaram o tamanho da frustração? Passar 40, saída de escravidão, da posição de escravo, passar 40 anos atravessando o deserto, chega na porta, o pai morre, e aí você perde direito a tudo. Vocês já imaginaram o tamanho da frustração? Depender dos outros para sempre. Elas não iam ficar à deriva, né? Porque sempre tinha algumas regras lá para quem tinha que estender a mão. Mas elas iam perder o direito de propriedade, de ter uma terra para elas. Então, qual seria o destino delas, então?
se não tinha nenhuma lei que protegia? Como que elas iam, então, solucionar essa dificuldade tão grande? Sendo mulheres, com todas as limitações impostas pela cultura em que elas viviam, o que elas deveriam ter feito? Se contentar? Porque essa é a lei. Como que eu vou apresentar diante de Deus um pedido que vai até, inclusive, contra a lei estabelecida do nosso povo? Elas deviam se acovardar e falar, eu até acho que eu tenho direito, mas eu tenho até medo de pedir isso. Eu tenho medo de pedir isso para os governantes do nosso povo, eu tenho medo de pedir isso para Deus. Ou elas deveriam crer no poder e na justiça do Deus Todo-Poderoso, que, pelo que a gente vê na Bíblia, escuta o clamor do seu povo. Inclusive, eles só saíram do Egito porque Deus escutou o clamor do seu povo. Quando as filhas perceberam, então, que o nome do seu pai seria excluído, lembra que estavam fazendo o censo? Então, o nome do pai delas ia ser excluído da divisão de terras. E não tinha nenhum filho do sexo masculino, então elas fazem essa coisa extraordinária que ali naquele povo de Israel não tinha acontecido antes. Elas pedem a Moisés, o líder de todo aquele povo, a Eleazar, que era o sacerdote do povo. Elas pedem isso na frente dos chefes do povo. Lembra como é que se organizava a sociedade? Um era chefe de 10, que era chefe de 100, que era chefe de 1000. Lembra? Então tinha os anciãos. Esses homens representavam essas partições. Eles estavam lá, numa assembleia, na frente do templo. Agora, dentro de todo esse cenário que eu expliquei para vocês, imagina as 5 filhas se levantando diante desse cenário, na frente de todas as autoridades espirituais e seculares, para reclamar o seu direito de herdar a propriedade do pai. Essas mulheres, quando elas reivindicam suas posses, elas não queriam estar acima dos homens. Elas não queriam um papel de destaque, não é isso que elas estavam pedindo. Elas estavam apresentando o pedido daquilo que era delas por direito. E a gente, enquanto vive nessa terra, a gente vai passar por dificuldades, sim ou não? A gente vai perder direitos, sim ou não? Mas o nosso Deus é um Deus justo e que também nos dá herança. Amém? A gente é filho de um Deus que ama nos presentear. Ele ama nos abençoar. Mas o que ele ama vai além da bênção. Pelo seguinte, nós somos pais e mães super limitados, sim ou não? Comparado com Deus. A gente gosta só de abençoar e orar para o nosso filho, impor as mãos e orar pela saúde, ou a gente também gosta de dar um presente físico para ver o sorriso e ver ele aproveitando aquele presente? Se a gente tem essa inspiração no nosso coração, vocês acham que Deus não tem? Isso não vem de Deus? A vontade de dar presente mesmo. De falar, filho, não é só sobre saúde. Não é só sobre ter alimento. Não é só sobre ter a família. Isso é prioridade? É. Eu nunca vou substituir a minha presença como pai e eu orar pelos meus filhos, nunca vou substituir isso por dar um presente. Então, todas essas bênçãos que Deus nos dá são prioridades, são as coisas mais importantes? São, mas elas não excluem presentes de Deus. Ela não exclui mimos que Deus quer dar pra gente, amém? Colossenses 1, de 10 a 14, vamos ler. Lá diz assim, quem quiser tá no telão. E tudo isso, com um propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz.
Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Glória a Deus. Esse é o nosso Pai. O Senhor, Ele tem herança para a gente na terra e no céu. Canaã é o nosso sonho, sim ou não? De forma figurativa. É a terra das bênçãos, é onde a gente vai chegar e a gente vai entrar. Só que até lá, galera, a gente vai nesse caminho, nessa jornada, até fazer a travessia, a gente vai ter que enfrentar gigante. E esses gigantes, eles podem ser algo físico. Podem ser pessoas, podem ser situações. Da mesma maneira que a gente vai ter que expulsar demônios, representando tudo aquilo que a gente vai ter que enfrentar espiritualmente. O cristianismo não nos tira de lutas. Em qual parte da Bíblia vocês leram Jesus falar dizendo: se vocês se entregarem para mim, a vida de vocês vai ser perfeita aqui na terra? Vão acabar as lutas, vão acabar as perseguições. Não é isso que o cristianismo propõe. O que o cristianismo propõe? Nos dá força, vigor, fé para enfrentar as dificuldades. Nos dá maturidade, nos dá unção para enfrentar aquilo que é espiritual, sem a gente ser destruído. Canaã é uma imagem de esperança em Cristo. Sem Cristo, sem a nossa fé, a gente é fraco, a gente é mortal, a gente é impaciente. Sim ou não? Quem de nós não se pega impaciente quando para de esperar em Cristo? Mas em Jesus a gente nos enxerga como Ele nos vê do céu. Quando a gente volta para próximo de Cristo, a maneira inclusive que a gente se enxerga a nossa própria vida, se assemelha à maneira que Ele nos vê do céu. Faz sentido o que eu estou falando? Efésios 1 e 3, olha o que diz lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo a gente enxerga a glória de Deus nas nossas vidas. Nosso Deus é um Deus de milagres, sim ou não? Tem até aquele hino eu até brincar. Como é que eu falei aquela vez? Era do padre... Tinha uma música que eu falei que era de um padre não sei o que, e não era. Eu falei umas 5 vezes, falei errado, né? Padre Zezinho. Não, falei outro padre, que é a música da família, aquela. Acho que foi, mas eu falei que era uma outra coisa, né? Uma coisa assim eu falei. Então, não tenho louvor, eu não vou falar de quem que é, porque eu sou péssimo, vocês já perceberam, né? Em saber de quem que é a música. Mas não tem esse louvor que fala que Deus é um Deus de milagres. Ele é um Deus de milagres, que cria o que não existe só para nos abençoar. Ele cria o que não existe para nos abençoar. Amém? Não existia lei para aquelas mulheres. E ele criou a lei. Ele fala para Moisés, o que elas estão pedindo é justo. E vai lá e entrega. Deus criou uma nova lei, criou uma nova cultura, criou um novo direito que não existia para abençoar aquelas mulheres com uma coisa física, com uma propriedade. É isso que eu estou falando. Não é a prioridade, mas não é exclusivo, não é excludente. Deus, ele quer te ver unido na família, ele quer te ver abençoado, ele quer te ver saudável, ele quer te ver orando, ele quer te ver jejuando, ele quer te ver louvando, lendo a palavra dele, meditando dia e noite. É isso que ele quer. Mas ele também quer te fazer um mimo. Não acha que uma coisa exclui a outra, amém? Ele criou uma lei nova, uma lei no país. A gente estava falando de um país, uma nação de centenas de milhares de pessoas, já organizado, estabelecido com as suas leis, sua cultura. Ele cria uma lei para abençoar 5 mulheres, que abre as portas para todas as mulheres daquela nação. Amém?
Queremos tudo que Deus tem para nós nessa terra, sim ou não? Eu vou te falar, a gente tem que querer tudo que Deus tem para nós nessa terra, e aí eu vou fazer uma brincadeira, na força do ódio. Sabe o que é na força do ódio? Cara, Satanás não vai tomar nada do que é meu. É nessa força do ódio. Satanás não vai ficar, o diabo não vai tomar nada daquilo que é herança, aquilo que Deus me prometeu. Aquela bênção que ele falou que um dia eu recebi, eu vou receber no tempo de Deus, mas vou receber. Não vou deixar o inferno roubar nada de mim. Amém? A vida é injusta, mas nosso Deus é o justo do justo, sim ou não? 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Não vamos deixar brecha para o inferno tomar nada que é nosso. Aleluia! A nossa brecha nos leva a sair da proteção e da justiça de Deus. O pecado nos leva a viver injustiças. Mas eles são perdoados. Amém? Tem consequência, óbvio. O salário do pecado é a morte. O que significa que ele é pago aos poucos. Só que se a gente quiser deixar de ser injustiçado, a gente tem que deixar de fazer besteira. Jeremias 9, 23 a 24. Vocês podem ler comigo. Assim diz Yahvé, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahvé o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto essas virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno. Ele nos dá justiça também na terra. Amém? Salmos 56:4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança e nada temerei. O que poderá fazer-me o simples mortal? Por que a gente fica com tanto medo do mortal? Quem é o mero mortal que está nos humilhando, nos deixando com medo? Quem que é na tua vida? Você está comparando esse mero mortal com Deus? Deus, ele nos tira desse laço dos homens que vieram para nos roubar, nos matar, nos destruir. Porque ele é a nossa justiça. Ele não vai deixar a nossa terra, a nossa herança para os estranhos. Amém? Imagina quantas noites aquelas mulheres não passaram em claro, pensando que iam viver como mendigas, como alguém que dependia da bondade e da caridade dos outros. O que o Senhor prometeu é nosso. Vai para nossas casas e para nossas famílias. Jesus veio para que a gente tenha vida somente ou vida em abundância. Ele veio para que a gente tenha vida em abundância. A lei era injusta, sim ou não? Mas a nossa oração é mais forte. Aquilo que rege a nossa sociedade hoje pode ser mais forte. A gente achar que é mais forte. Pode nos oprimir, pode achar que a gente está passando por injustiça, mas a nossa oração é mais forte, o nosso Deus é mais justo. Quem crê diz amém. Deus pode mudar tudo. O que a gente canta em outro louvor, que eu não vou me atrever a falar o nome, porque provavelmente eu vou errar também. O nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. 2 Reis 20, versículo 5. Olha que bonito isso. Volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz Yahvé, o Senhor teu Deus, de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias, subirá à casa do Senhor. Isso aqui é para te dar esperança, é para te dar fé. Amém? Salmos 121, versículos 1 e 2. Levanto meus olhos para os montes e questiono, de onde virá meu socorro?
O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Não tem nada nesse mundo que não seja feito com elementos que Deus trouxe para esse mundo. Tudo pertence a Ele. A gente tem que ser sábio e ministrar a nós mesmos. A gente tem que ser sábio e ministrar a nossa própria alma, assim como fez o salmista. O salmista ali, ele estava se ministrando. Ele estava dizendo, na hora que eu estou preocupado, da onde vem o meu socorro, ele se ministra, o meu socorro vem dos céus. Amém? Aprenda a fazer perguntas e achar resposta através da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Nosso socorro vem do Senhor. Vocês lembram a promessa que Josué e Caleb tinham? Eles tinham a promessa de devorar os seus inimigos como se fossem pães. Nossos olhos têm que estar fixos em Jesus para a gente ter uma promessa e acreditar nela. Olha o que diz lá em Hebreus 12:2. Olhando fixamente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. É a esse Jesus que a gente serve. Aquele que está assentado à direita do trono de Deus. Se ao nosso redor tem pessoas que nos desanimam ou que fazem algo para parar a gente, para onde a gente tem que olhar? Não é para essa pessoa, é para Deus. Amém? A gente não tem que esperar nada de pessoas, a gente apresenta os nossos pedidos a Deus e confia. A Gil lembra disso, talvez tenha falado aqui para vocês já. Há muitos anos atrás, eu tinha um chefe que eu odiava. Meu coração não se alinhava com ele e eu tinha um sério problema com ele. Eu tinha. Passei por situações de assédio moral. E aí eu escutei uma palavra que me ministrou e foi muito forte na época. Sabe qual foi a minha reação? Eu comecei a orar para Deus e eu pedi para que esse meu chefe fosse abençoado, que ele conseguisse um emprego melhor, que ele conseguisse um salário maior, só em outra empresa. Passou um tempo, ele foi para outra empresa, maior, melhor, ganhar um salário maior. E eu fiquei em paz, onde eu estava. Então eu não tenho que esperar nada nas pessoas. Eu não tenho que bater de frente com as pessoas. Eu apresento isso para Deus, porque Ele é justo. Amém? A gente tem que suportar a nossa cruz, porque a cruz não vai ficar lá paradinha esperando que alguém carregue a nossa cruz no nosso lugar. A gente precisa suportar sendo forte e corajoso e trazer as nossas petições diante de Deus. Por que a gente deixa pessoas destruir os nossos corações? Se eu não tivesse sido ministrado naquele momento, naquela situação, eu talvez tinha entrado em situações de, hoje se usa a palavra burnout, né? Tinha entrado em situações de estresse extremo, tinha eventualmente pedido para sair da empresa, pedido demissão, tinha uma família para cuidar, ou tinha sido demitido por algum conflito. Por que então que a gente deixa pessoas destruir os nossos corações, nos tirar do nosso posicionamento como cristão? Sempre se refiram a Jesus como filho, sempre se referiam a Jesus como filho do carpinteiro, sim ou não? Só que isso não abalou quem ele era. Por isso que nenhuma pessoa, não importa o que ela fala ou faz com a gente, tem o direito e o poder de fazer a gente questionar quem a gente é. A gente tem que viver como herdeiro. A gente tem que ter a paz que excede todo entendimento humano. Como é que os espias que foram com Josué e Caleb se viam? Eles voltaram se chamando de gafanhotos. Ninguém falou para eles que eles eram gafanhotos. Eles voltaram e falaram, a gente parece gafanhotos na frente daquele gigante. Não é isso que Deus quer pra gente. Quando a gente encontra demônio nessa terra, dificuldade, não é pra gente correr, é pra gente ficar, colocar o pé, para que o Espírito de Deus derrame sobre nós a unção que precisa pra gente se levantar como guerreiro em Cristo, no mundo espiritual. No meio de tudo isso, a gente não vê aquelas mulheres se lamentando. A Bíblia não dá detalhes que elas passam chorando,
que elas passam se lamentando, se vitimizando, que elas vão para as redes sociais dizer, nós somos vítimas da sociedade. O que elas fazem? Elas colocam seu pedido aos pés de Deus e Deus muda a lei para favorecer elas. É isso que Deus quer da gente. Amém? É no meio da crise que a gente tem que se levantar. Elas foram tomadas por uma esperança que as fizeram reivindicar o que era delas. O que é certo nem sempre é justo. Naquele tempo, naquela situação, aquilo era o certo, mas não era o justo. A gente vai ver na sociedade coisas que são o certo, pelas leis que regem hoje. Mas não significa que o certo é justo. Moisés, naquele cenário, entendeu isso. Moisés, lembra, ele não era um cara burro. Ele não era um burrão que nem eu. Moisés é um cara que tinha sido passado pela educação da maior potência do mundo. Ele era um príncipe. Passou 40 anos como príncipe. Passou 40 anos nascendo de novo. Sim ou não? Depois passou 40 anos guiando o povo, escutando, falando direto com Deus. Então Moisés percebe isso. E ele se dá conta que, apesar de todas as circunstâncias, incluso as leis, serem contra aquelas mulheres, Deus era um Deus bondoso. E ele fala, eu vou apresentar isso diante de Deus. E aí ele busca o Senhor. E assim deveria ser com a gente, orar e buscar a direção de Deus. Quando a gente quiser dar algum passo, como aquelas mulheres que queriam dar um passo atravessando Canaã e recebendo sua propriedade, suas terras. Sabe outra coisa interessante sobre esse caso dessas mulheres? Elas estavam, entre aspas, a um passo de receber a sua bênção. Elas estavam a um passo de entrar em Canaã. Às vezes a gente também está a um passo de receber a nossa bênção, de entrar na nossa Canaã. Só que aí a gente anda para trás, porque a gente é impaciente, ou porque a gente não apresenta diante de Deus. E é nessa hora que Satanás vai vir nos atormentar e dizer, você já perdeu tudo, ou você vai perder tudo. Mas a gente pode revidar e dizer que, na verdade, quem perdeu tudo foi ele. Ele que caiu dos céus. Perdeu tudo, inclusive a própria beleza de anjo. A Bíblia diz que ele perdeu, inclusive, a beleza que ele tinha de anjo. Ele é que perdeu tudo. Amém? Aquilo que ele perdeu nos céus, a gente está recebendo como herança, através da obra da cruz. Aleluia! Salmos 68, 5 diz o seguinte, Pai dos órfãos, defensor das viúvas, eis o que é Deus na santa morada. Não tem órfão, galera, não tem viúva para Deus. Então nem sempre a gente está errado. Se a promessa está demorando, pode ser que a gente está só na fronteira, quase entrando na terra prometida. A gente tem que criar até o final. Imaginar que a gente está prestes a entrar no melhor ano das nossas vidas. Debaixo da graça de Deus. É Deus quem vai mudar a nossa sorte. Não é a lei, não são as pessoas, não é o nosso chefe, não é o CEO da empresa, não é o nosso vizinho, não é um familiar. É Deus que vai mudar a nossa sorte. Creiamos nisso. É Ele quem vai mudar, que transformar o nosso choro em alegria. Quando a gente menos espera, a gente vai estar habitando na nossa terra, em lugar de paz, a gente vai estar recebendo a nossa herança. Ele é a nossa justiça, a gente não pode ficar perturbado com a injustiça dos homens. Indo para o final, João 14, 1. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. Aleluia. Quais são as principais características que definem aquelas mulheres, galera? Elas tinham um profundo conhecimento de Deus. Porque quando elas vão entregar isso para Moisés, elas também sabem que Moisés era um homem de Deus. E que ele
falava com Deus, Deus falava com ele. Então elas tinham um profundo conhecimento de Deus. Este conhecimento foi a base forte para que elas tivessem a coragem e a ousadia e a sabedoria para lidar com aquela situação que se estabeleceu. Amém? De que forma que elas comoveram o coração de Deus? Por um apelo justo e verdadeiro. Elas não queriam se impor, não queriam ser mais importantes. Era um apelo justo e verdadeiro, pela união que fortalecia elas, pela forma corajosa e confiante que elas defenderam a sua causa. E que exemplo essas mulheres podem nos dar para nos inspirar hoje, tantos séculos depois. Elas precisam nos inspirar a não desistir, apesar das circunstâncias. A não se conformar com a injustiça e lutar. E apresentar essa injustiça aos pés de Deus. Ter equilíbrio e ter sabedoria. E, acima de tudo, confiar que Deus está pronto para ser justo. Amém? Ele está pronto para ser justo e misericordioso com aqueles que buscam Ele de todo o coração. Amém? Aleluia, galera. Feche teus olhos aí. Vamos entregar esse momento para Deus.